Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar nesse dia mais um parágrafo do nosso livro, que a gente sempre apresenta, sobre a instrução geral do lecionário do Missal Romano. O parágrafo de hoje é o parágrafo 73, a preparação das oferendas ou dos dons. No início da liturgia eucarística são levadas ao altar as oferendas que se converterão no corpo e sangue de Cristo. Em primeiro lugar, prepara-se o altar ou mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística, colocando-se nele o corporal, o sanguíneo, o missal e o cálice, a não ser que este já esteja preparado na credência. A seguir trazem-se as oferendas. É louvável que os fiéis apresentem o pão e o vinho que o sacerdote ou diácono recebem em lugar adequado para serem levados ao altar. Embora os fiéis já não tragam de casa, como outrora, o pão e o vinho destinados à liturgia, o rito de levá-los ao altar conservam a mesma força e significado espiritual. Ou seja, nas oferendas, nas espécies do pão e do vinho que são apresentados ali no chamado canto do ofertório, que na verdade é o canto de apresentação das oferendas, ali estão todos os nossos dons, todas as nossas oferendas. Também são recebidos o dinheiro ou outros donativos oferecidos pelos fiéis para as necessidades da igreja ou recolhidos no recinto dela. Serão, no entanto, colocados em lugar conveniente fora da mesa eucarística. Não se coloca as espécies recolhidas, como o dinheiro ou qualquer outro donativo, sobre o altar, porque sobre o altar é colocado somente o pão e o vinho que serão consagrados. O canto do ofertório acompanha a procissão das oferendas. Ele não é um canto ritual, ele é um canto que acompanha o rito. Terminou o rito, portanto, deve concluir o canto. Isso significa também, as normas relativas ao modo de cantar são as mesmas para os cantos de entrada, por exemplo. O canto pode sempre fazer parte dos ritos das oferendas, mesmo sem a procissão dos dons. O pão e o vinho são depositados sobre o altar pelo sacerdote, proferindo as fórmulas estabelecidas. O sacerdote pode até incensar as oferendas colocadas sobre o altar e em seguida a cruz e o próprio altar para simbolizar que a oferta da igreja e sua oração sobem qual incenso à presença de Deus. Em seguida também o sacerdote, por causa do ministério sagrado, e o povo, em razão da dignidade batismal, podem ser incensados pelo diácono ou por outro ministro. Em seguida, o sacerdote lava as mãos ao lado do altar, exprimindo por esse rito o seu desejo de purificação interior. Ou seja, quando o sacerdote, o padre, pega o pão, ele diz: Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós isso vai tornar pão da vida eterna. Depois ele pega o cálice com vinho, apresenta também: Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, e para nós vai se tornar vinho da salvação. E você observa que o padre sempre vai lavar as mãos. Não é só um gesto de purificação externa, porque as mãos estão sujas, mas é um gesto também de purificação interior. Quais são as palavras que o padre diz naquele momento? Vai dizer justamente que seja, naquele momento, lavado os seus pecados interior, para que a palavra de Deus, naquele momento, possa reinar no seu coração. E assim,
Quais são as palavras que o padre vai dizer naquele momento? Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados. É este gesto de lavar as mãos, acompanhados destas palavras, com o desejo de estar realmente purificado para o grande momento que vai acontecer da oração eucarística, do pão e do vinho que se transformarão no corpo e sangue de Cristo. Liturgia é vida e a formação é fundamental para a nossa conversão litúrgica. O Senhor nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.